Boa noite, companheiros e companheiras e os demais, não é isso dele? Tem gente que não é do Hoje nós PT. estamos aqui com o companheiro Josimar, mais conhecido como Bacaninha, presidente do Sindicato da Construção Civil. Boa noite, Bacaninha, tudo bem? Boa noite, Walter. Tudo bem? Legal. Também estamos aqui com o nosso companheiro Derli Dourado. Tudo bom, companheiro Derli? Boa noite, Walter. Boa noite, Josimar. Bacaninha, tudo bem? Como é que tá, companheiro? Bacana. Galera, hoje, Dia do Trabalhador, uma live especial. Nós estamos aqui com dois sindicalistas de peso que têm história, né, na luta sindical, na defesa da classe trabalhadora. Nosso companheiro Bacaninha, que é o presidente, né, da construção civil aqui, Suzano, e também companheiro Derli Dourado, né, que fez parte aí do Sindicato Metalúrgico do ABC, com uma grande história, né, de luta. Sindicato ABC que é referência na luta sindical, né, acho que na América Latina. Então, hoje é um debate especialmente para a gente discutir o 1º de maio, né, também parabenizar a CUT, né, pela ação que está desenvolvendo aí, respeitando a questão do isolamento social, acho que é de extrema importância. E hoje, ó, Deli, eu estou com a minha camiseta aqui da CUT, ó, camiseta da CUT, hoje, Bonita, bonita a camiseta. né, hoje o dia inteiro, né, com a camiseta da CUT, eu fui, né, fazer algumas ações hoje de manhã, fizemos uma ação do Comitê de Ação Popular, entregando marmitex para as pessoas em situação de rua, uma ação no Dia do Trabalhador, né, e atendendo as famílias em situação de vulnerabilidade, e agradecer toda a companheirada e falar que nós estamos aqui e que o Partido dos Trabalhadores é uma ferramenta de luta dessa classe que carrega esse país nas costas. Né? Essa pandemia está servindo, Bacaninha, Derli, para mostrar que quem gera riqueza nesse país é a classe trabalhadora. Sem o trabalhador não existe riqueza, né? E que a elite, né, ela fica só com a exploração, ela fica com o lucro da exploração da força de trabalho, né, da nossa classe trabalhadora. Então, boa noite aos nossos companheiros. Vamos chegando, vamos curtindo a nossa live. Já vou fazer aquela primeira pergunta para os nossos dois companheiros, né? Então, vou pedir para o Bacaninha responder e logo em seguida, nosso companheiro Derli. Bacaninha, 1º de maio, Dia do Trabalhador, o que comemorar? Walterson, mais uma vez, boa noite. Quero também dar uma boa noite a todos os que estão aí nos assistindo, a todos os trabalhadores, trabalhadoras e munícipes. E o que comemorar nesse 1º de maio? Boa pergunta. Para nós, o 1º de maio, na realidade, ele é um dia que teríamos duas coisas a se realizar nesse dia. Comemorar, sim, porque não é nada simples você ter um dia mundialmente, assim como aniversário da classe trabalhadora. Portanto, é o Dia do Trabalhador. Mas, ao mesmo tempo, é um dia de reflexão, porque a classe trabalhadora, mundialmente, e aqui no Brasil em especial, tem muito a conquistar. Nós ainda temos muitos problemas ainda do início do século que acontece até hoje dentro das empresas, nos canteiros de obras e assim por diante. Portanto, para nós é um dia importante. No entanto, estamos aí numa situação totalmente diversa, que é essa questão da pandemia, o que está impedindo de termos aquelas celebrações, né, aqueles eventos onde se fazia a reflexão e tinha também os shows, né, para os trabalhadores também se divertir um pouco. E este ano nós estamos numa situação de confinamento, né, onde todos que podem, né, e hoje sendo feriado, à exceção daqueles que são obrigados a estar trabalhando hoje, deveriam estar dentro de casa, saindo só para fazer aquilo que é essencial. O momento é muito complicado, tivemos aí perdas de milhares de vidas de companheiros, trabalhadores, trabalhadoras, né? Portanto, não temos
o que comemorar. Infelizmente não, né? Mas é uma oportunidade a mais para nós colocar para os trabalhadores, e aí eles podem ver de perto qual é a importância do movimento sindical, dos movimentos de esquerda na vida da classe trabalhadora. Hoje, nós estamos aí com problema ainda, né, para receber aquele auxílio emergencial, mas se não fosse o movimento sindical, junto com os partidos de esquerda no Congresso Nacional, nós estaríamos aí recebendo R$200 de ajuda emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras. Isso é totalmente ineficiente ou insuficiente para aquilo que seria a necessidade dos trabalhadores. O ideal seria que fosse um salário mínimo, né? Mas, dada a proposta que o presidente colocou, eu creio que o movimento sindical, junto com os parlamentares de esquerda, e aí se somou a todos os demais parlamentares do Congresso, chegou a esse número aí de R$600 e, portanto, é o que temos agora para assegurar esse momento difícil de todos os trabalhadores e trabalhadoras informais, os trabalhadores autônomos, né? Então, é uma data importante, mas vamos ficar para refletir a real situação em que encontra-se a classe trabalhadora brasileira. É isso aí, bacaninha. Obrigado. Acho que é de extrema importância, né, ter um quadro que nem você aqui na cidade de Suzano, acho que isso é de extrema importância. Sindicatos da Construção, sindicato esse que também é uma ferramenta de luta da classe trabalhadora, e o PT Suzano só tem a agradecer, né, aí ao sindicato da construção civil, né, da luta, da história que tem, né, que anda em conjunto aqui com o Partido dos Trabalhadores na cidade. Derli, fala pra gente aí, 1º de maio, Dia do Trabalhador, o que comemorar? Complicado, né? Mas eu gostaria de dar uma reforçada aí, lembrar que o 1º de maio, porque muita gente confunde, né? A mídia faz questão de confundir a população. Dia 1º de maio é dia do trabalhador e não dia do trabalho. E é dia do trabalhador em função de uma primeira greve por redução da jornada de trabalho, que variava de 13 a 17 horas por dia, de jornada diária. Houve uma primeira greve nos Estados Unidos, muito forte em Chicago, em 1886, e no ano de 1889, num congresso da Segunda Internacional Socialista, se decretou ali, no congresso, que o dia 1º de maio passaria a ser um dia internacional do trabalhador. E a partir dali passou-se a comemorar em forma de protesto, que é o correto, né? No dia 1º de maio, porque é um dia de luta, é um dia de reflexão da classe trabalhadora para poder lembrar aquela luta desses companheiros lá nos Estados Unidos, em Chicago, que culminou com uma redução da jornada de trabalho na Europa, e isso se deu já a partir de 1900 e alguma coisa, reduzindo para 8 horas. Veja que já naquela época, lá na Europa, reduziu para 8 horas de trabalho, e até hoje a gente não conseguiu ir além disso. Para você ver como que é importante a luta, né? A luta daqueles companheiros que parou os Estados Unidos todo, depois, nos anos seguintes, as greves ocorreram também na Europa, e é só com luta que se conquista. Nada cai do céu. Nada cai do céu. O princípio básico de uma empresa é ter lucro, tá certo? Então, o empresário, ele não dá moleza, ele não dá nada de graça. Ele só concede quando os trabalhadores param para lutar, para reivindicar, para mostrar a sua força de trabalho e dizer, e agora está ficando claro isso, né, Josimar? Hoje está parado aí, parece que, com exceção daquelas pessoas que não têm nenhuma fonte de renda, quem está mais preocupado são os empresários. Veja que nas carreatas, você só vê carrão. Eles querem que as pessoas que trabalham nas suas empresas voltem ao trabalho. Então, é preciso que a classe trabalhadora faça uma reflexão, e acho que esse 1º de maio é importante para isso, para perceber o quanto que é importante a força de trabalho.
o quanto que é importante o mecanismo que tem o trabalhador e o quanto que é importante o trabalhador se organizar através dos seus sindicatos. E é nesse sentido que eu gostaria de parabenizar o Josimar, que é o presidente do Sindicato da Construção Civil aqui da nossa região, dizer também para quem está aí, está nos assistindo, que o Josimar é nosso pré-candidato a vereador, e é um companheiro que eu espero, sou pré-candidato a prefeito, espero contar muito com a sua contribuição, companheiro, porque nós vamos levar para o Executivo e, consequentemente, para os mandatos de vereadores também, a luta e a discussão em o que a Prefeitura pode fazer para melhorar a interlocução em benefício dos trabalhadores. Um abraço, companheiro, vamos junto, vamos discutir aí as nossas questões. Hoje um dia muito apropriado para você, que é sindicalista, eu venho do movimento sindical. Aliás, sindicalista, Josimar, a concepção da palavra sindicalista é aquele que é afinado ideologicamente com o sindicato. Eu não sou mais dirigente sindical, mas continuo sindicalista, viu? Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Eu já vi que tem gente, a Risonha está aí, Josimar. A Maria Gonçalves, que ela me falou que o nome dela, a Maria Gonçalves é a Fátima, tá certo? E a Silvana, que também está toda noite aí assistindo. Daqui a pouco é a sua live, viu, Silvana? E da Risonha também, né? Semana que vem. Boa noite, gente. Josimar, um abraço, companheiro. Vamos junto, vamos discutir. Gente, é isso. Nós estamos fazendo a discussão hoje, 1º de maio, bem lembrado, né, aí pelo Deli, pelo companheiro Bacaninha, a importância do sindicato. Aí tem uma outra pergunta aqui que eu queria que o nosso companheiro respondesse para a gente, ambos companheiros aí, sindicalistas, né, que é essa pergunta aqui: qual que é a importância dos sindicatos na negociação com o patrão? Bacaninha. Pois é. Sem o sindicato, não tem negociação. A grande realidade é esta, né? E o sindicato surge para isto, inclusive. Né? Que, no princípio, você não tinha o sindicato, você tinha a comissão de trabalhadores que se agrupava nas obras, nas fábricas, para fazer ali a defesa do interesse dos trabalhadores ali. E, por consequente, eram perseguidos, naturalmente, como é até hoje. Né? Aí se obtinha resultado nessas negociações, que era a questão das condições de trabalho, a questão salarial e assim por diante. Como diz o Deli, a situação ela vem mudando no tempo, e o tempo é uma questão muito longa, né? Aqui no Brasil nós temos um problema que, majoritariamente, os patrões dizem para os trabalhadores para não ficar ouvindo os sindicalistas, né? Que são rotulados aí como personas não gratas, que não estão, né, e se importando com eles em si. E, portanto, é para seguir as ordens deles. Mas, na primeira oportunidade que os patrões têm, eles vão lá e prejudicam o trabalhador, seja nas condições de trabalho, seja na questão dos direitos trabalhistas dele, dos direitos do dia a dia. Então, sem o sindicato, nós estaríamos mal, muito mal, né? E o sindicato, ele vem aí a partir do início do século, né? Final do século XVIII e até agora, na luta em defesa dos trabalhadores. Alguma coisa foi essa questão da regulamentação da jornada de trabalho, e a última alteração que nós tivemos foi na Constituinte de 88. Nós tínhamos uma jornada de 48 horas semanais e, graças ao movimento sindical, ao movimento social da época, foi reescrever a Constituinte e colocou ali o limite de jornada de 44. Né? Então, assim, não existe na história nenhum momento em que a classe empresarial, por conta própria, se reúne para bonificar os trabalhadores, né? Reduzindo jornada, qual seja, ou melhorando o ambiente de trabalho dele, dando um conforto para ele ali no local, aumentando o salário dele espontaneamente, mas de forma coletiva, sem fazer aquelas discriminações que, naturalmente, às vezes eles usam, né? Para fazer
cooptar o trabalhador, ele dá um reajuste para um aqui, outro acolá, um fala para o outro e fica desta forma, né? O sindicato é uma ferramenta de trabalho que eu vejo aí que é muito importante para todos os trabalhadores e trabalhadoras, e sem ele fica difícil. Agora, ser sindicalista é como diz o Berlim, tem que se abrir mão de muita coisa, inclusive de perspectiva, porque no Brasil até hoje o sindicalista é perseguido. Quando o sindicalista sai de uma empresa, ele deixa de ser sindicalista e continua na ativa, para se conseguir um novo emprego é uma dificuldade danada, né? Então, tem essa questão ainda também. Mas eu creio que os trabalhadores estão tendo essa consciência da importância do movimento sindical. Nós tivemos agora uma derrota a partir do golpe de 2016, né? Ludibriaram os trabalhadores, a população de modo geral, aprovaram lá o impeachment. Desse impeachment saiu a reforma trabalhista. E hoje, os trabalhadores, quando são dispensados, eles não são mais homologados nem no Ministério do Trabalho nem no sindicato. Aí eles ficam vendidos, totalmente vendidos, nos escritórios das empresas, que muitas das vezes não gostam muito de ficar explicando ali o que está sendo pago para os trabalhadores, ele sai com a total dívida. Dúvidas. Fora a questão, propriamente dita, de prejuízos mesmo, né? Porque ele acaba assinando a papelada sem saber se está certo ou está errado, né? E muitos trabalhadores já estão levando tombo com essas rescisórias aí feitas dentro do escritório da empresa. Então, é isso que eu vejo que sindicato, para a classe trabalhadora, é muito importante. Bacaninha, deixa eu pedir para, quando você estiver falando, chega mais para próximo do celular, porque o seu áudio está muito baixo, deve ser um pouco isso também. O pessoal aqui, a companheira Joelma, falou, Valtinho, o áudio está muito baixo, o seu áudio. Então, se você chegar mais próximo do celular, eu acredito que melhore um pouco. Tá bom? Tá certo, tá certo. Aí, até, já melhorou um pouco já o áudio. Deli? Vou trazer mais para pertinho. Isso, porque quanto mais perto, acho que melhor capta tanto do fone quanto do próprio celular. Melhor. Isso. Deli, qual que é a importância do sindicato na negociação com os patrões? E negociar com uma empresa, que é um monstro, uma coisa... Os aparatos que a empresa tem, a força que ele tem, o recurso que ele tem, imagina uma pessoa negociar sozinha. Imagina uma pessoa ir lá procurar o empresário e falar, olha, eu preciso ganhar mais, eu preciso ter uma condição de trabalho melhor, eu estou correndo risco de morte ali, porque estou sendo contaminado por um agente químico. Imagina ele fazer isso individualmente numa empresa, por exemplo, que tem 200, 300 funcionários. Se cada um for fazer individualmente. Então, para que serve o sindicato? O sindicato serve justamente para representar o coletivo. Sabe por quê? Porque o empresário, que é muito mais forte, ele também tem o seu sindicato. O empresário também tem o seu... No caso de São Paulo, os sindicatos estão dentro da Fiesp. Tá certo? Você tem segmentos ali. Eu não sei se a construção civil está lá, Josimar, mas você tem fabricante de máquinas, fabricante de peças, fabricante de carro. São segmentos que têm os seus sindicatos e eles se preparam cotidianamente para poder negociar com os sindicatos dos trabalhadores. Então, como eu disse antes, o princípio básico de uma empresa, quando você monta uma empresa, ela tem alguns princípios. O principal deles é ter lucro. Porque se a empresa não tiver lucro, ela não vai existir. Então, o empresariado, a grande maioria, onde ele puder cortar, ele sempre corta. Sempre corta. E sempre corta nas costas do mais fraco, que é o trabalhador. É por isso que o trabalhador precisa de uma representação. É por isso que ele precisa de um sindicato, e quanto mais forte o sindicato for, melhor. Sindicato forte, sindicato preparado, sindicato de luta, sindicato que não seja pelego,
sindicato que não vende o trabalhador, tá certo? Aí, mas sindicato que vende o trabalhador também é culpa do próprio trabalhador, porque o sindicalista, o sindicato é reflexo da categoria. A categoria, quando é ruim, a direção do sindicato também é ruim. Não é isso, Josimar? Mais ou menos. Mais ou menos? Não é porque o trabalhador ele tem os mecanismos, quer dizer, não tem tantos, mas tem algum mecanismo para poder minimamente cobrar o dirigente sindical. E o dirigente sindical, quando ouve, quando o trabalhador reclama, ele acaba formando uma opinião que não é da cabeça dele, é da cabeça da sua categoria. Então, o trabalhador precisa estar em contato com o dirigente sindical e, de preferência, sendo sócio. Aliás, de preferência não. É fundamental que o trabalhador seja sócio do seu sindicato. Fundamental, porque só assim que ele fortalece. E não adianta querer sindicato pobrezinho, não. Sindicato tem que ter recurso, sindicato tem que ter aparato, sindicato tem que ter instrumentos para poder fazer a luta. Então, querer sindicato forte é coisa para patrão, não é coisa para peão. Sindicato fraco, aliás. Sindicato fraco. Posso falar um pouco? Pode falar. Claro. Fala mais alto, porque o seu áudio ainda continua baixo. E eu nem estou falando, viu, Josimar? Eu não estou falando nesse momento, porque esse momento é sui generis, né? Esse momento de crise com um presidente doido como esse é outra coisa, né? Não, eu entendi. O que eu quero dizer é assim, a combatividade da direção sindical, ela vai ser, claro, medida de acordo com aquilo que ele tem na base, né? Se os trabalhadores estão unidos, ele tem o respaldo para fazer os enfrentamentos necessários. Mas a questão de ser ou não pelego, na minha visão, não tem nada a ver com isso, tá? Porque o pelego, ele vende o trabalhador, tendo ou não apoio da base, entendeu? Sim. Ele vende ele. Então, eu creio que no campo da CUT isto é mais restrito, mas em outras áreas... mas ele não fica para o resto da vida ali, né? Não, a questão não é dele ficar para o resto da vida. A questão é que eu estou divergindo de você só nesse aspecto de que, a depender da base, você tem um sindicato mais ou menos, né? Você pode ter uma base boa e ter uma direção ruim, entendeu? Mas, de qualquer forma, como você disse, também concordo, né? Eu também já disse para alguns trabalhadores de outras categorias que, em ocasiões que vinham reclamar da direção sindical, eu falei, fica sócio, participa das assembleias, participa das eleições e muda essa realidade que está colocada aí. Né? É isso. Por isso é importante que todos os trabalhadores fiquem associados ao sindicato, porque todos eles serão eleitores nas eleições sindicais, todos eles poderão ser candidatos, seja a convite da direção que está no momento ou montando chapa de oposição, entendeu? Então, a importância de ficar associado. E também entender que, quando o patrão fala para ele não dar ouvido ao sindicato dele, o sindicato dos trabalhadores, o patronal, né, ou seja, os empresários, eles todos estão filiados ao sindicato deles. Todos eles buscam, no dia a dia, orientação ao sindicato da classe deles para ver como é que se resolve determinadas questões que acontecem, seja do ponto de vista do confronto da relação capital-trabalho, seja do ponto de vista da questão das leis. Então, o sindicato é muito mais abrangente. Ele não é só para lutar em prol dos direitos dos trabalhadores aqui embaixo, junto às empresas. É para também fazer lobby também no Congresso Nacional para que se tenha aprovação de leis favoráveis à classe trabalhadora. E as leis que são favoráveis à classe trabalhadora, ela é muito ampla, né? É muito ampla. A questão da saúde pública interessa a quem? A trabalhador. Rico não precisa de saúde pública. A escola pública de qualidade interessa a quem? A trabalhadores. Assalariados. Os ricos não precisam de escola pública e assim por diante. Então, o sindicato tem uma função muito mais ampla do que seja aquela de representar a relação capital-trabalho. Tem também essa importância na formulação de propostas para os governantes, seja eles municipais, estaduais e nacional. Né? Eu vejo desta forma. O Derli e companheiro Bacaninha, quero agradecer
né? Aqui os companheiros que estão com a gente aqui na live, tem a Joelma Santos, a Neide, ela fez uma pergunta aqui, eu já vou colocar a pergunta dela no ar. Essa pergunta é interessante, da Neide Murai, né? Vou colocar agora. Eu gostaria de falar a respeito disso aí. Agradecer o companheiro Gabriel, nosso secretário de comunicação, a Maria Gonçalves, agradecer aqui a Leninha Queiroz, que manda aí boa noite a todos, agradecer a companheira Silvana, a companheiro Tubarão, que está com a gente também, está sempre aí nas lives. Ó, a Silvana fala que essas lives dele são viciantes, que ela não vê a hora de começar as lives e ela está lá até de comendo pipoca, assistindo a nossa live. Fala para ela mandar uma pipocazinha pra gente aí, poxa. Aí acompanha a nossa live. Também o companheiro Carlos Rosa também está com a gente aí, a Risone. Carlinhos foi meu assessor. Carlos Rosa Apolinário foi meu assessor. Né? A galera tá aí acompanhando. Estudou na Fundação Perseu Abramo, tá formado lá. Vou colocar aqui a pergunta da companheira que ela fez aqui agora. Como defender o trabalhador em um país onde a desindustrialização... Deu uma enroscada. Onde acontece aqui no Brasil? Como acontece aqui no Brasil? Então, vamos lá. Neide, posso falar, Josimar? Fala que Olha, eu gostaria de falar desse tema. Depois você complementa. Tá bom? Tá. Assim, a gente esse não é o primeiro momento de desindustrialização. Já houve outros. Nesses períodos que há desindustrialização, que há enfraquecimento do movimento trabalhista ou do trabalho, é que precisa do movimento sindical. Porque se você está perdendo indústria, o empresário ele vai mais para cima do trabalhador ainda. Eu passei uma reforma de estrutura na década de 90, a partir do início da globalização. Eu fui funcionário de uma empresa de 13 mil funcionários e ela foi a quarta a pegar a ISO 9000, na década de 90. Então, quando eu entrei lá, essa empresa tinha aproximadamente 13 mil funcionários. Hoje, não passa de 2.500. Houve uma automação muito grande lá. Quando eu entrei lá, produzia 7 mil amortecedores dia. Quando eu saí, produzia 21 amortecedores dias, com 1/3 da força de trabalho. Acontece o seguinte, até o Bill Gates, Neide, defende taxar robô. Palavras do Bill Gates. Ora, se você está tirando o trabalhador, se você está botando máquina automatizada e está diminuindo a força de trabalho, evidentemente, você precisa, o capital ele só se justifica, o capital não, a economia, o trabalho, o bem material, ele só se justifica em benefício do ser humano. Não tem justificativa você ter o capital e não o ser humano está numa vida indigna. Não tem cabimento uma coisa dessa. É que nem agora, é que nem o período que nós estamos passando agora. Se você deixar a população toda na rua, vai morrer um monte de gente. Então, é preferível que você dê um tempo no trabalho, no comércio, na indústria, na economia de um modo geral, para preservar a vida. Então, só justifica você ter uma boa indústria se o trabalhador, isso na nossa visão, na visão do movimento sindical, na visão de quem representa o trabalhador de alguma forma. Só justifica você ter um bom capital se você tiver o ser humano bem, uma boa força de trabalho, uma boa indústria, uma boa economia, porque senão não tem justificativa. Não dá para você ter um país milionário e uma população muito pobre. Então, é assim, para responder muito objetivamente a sua pergunta, num país que está desindustrializando, você precisa ter um sindicato forte para poder cobrar pelo trabalhador, senão a situação dele fica pior. Agora, precisa de governantes que melhorem a qualificação do trabalhador, que criem as condições econômicas para que a indústria não vá embora do país. Hoje, por exemplo, boa parte dos empresários mandam produzir na China, só monta aqui. Só que tem uma coisa, quando a gente passa por crises como essa, por exemplo, que a gente precisa de respirador,
Nós não temos aqui empresas que fabriquem o suficiente para o povo brasileiro. Máscara, nós estamos tendo que comprar da China, ao passo que nós tínhamos um parque industrial têxtil fabuloso aqui, em São Paulo, por exemplo. Então, é preciso repensar essa coisa. E para repensar, nós precisamos colocar governantes sérios e certos. Esse maluco que está lá, esse doido desse Bolsonaro, esse cara nem sabe o que é isso que a gente está conversando aqui. Nem passa pela cabeça dele. Então é isso que eu acho. Josimar, por favor, se você quiser complementar. E, aliás, acrescentar ou discordar também, né? Vou complementar o companheiro Lídio e todos os demais que estão aí na rede, nesta live. Eu quero dizer o seguinte, essa questão, para defender um trabalhador num país onde está tendo uma desindustrialização. A desindustrialização é um fenômeno mundial, né? Nós estamos tendo aí um processo de desindustrialização gigantesco e aqui no Brasil não é diferente. É defendendo, minha cara companheira, é defendendo. E é defendendo o trabalhador nesse outro patamar que eu disse agora há pouco. Porque a CUT, por exemplo, tem o macro setor da indústria e está apresentando esse projeto em Brasília, buscando articular com o setor industrial, inclusive patronal, para que nós tenhamos uma política de fortalecimento da indústria nacional. Porque a indústria nacional, ela é o fator gerador de maior receita para um país, é a indústria. Se o país não tiver indústria, ele não vai ter divisa, porque ele vai simplesmente comercializar produtos importados. E, consequentemente, qual vai ser a divisa desse país? O Brasil tem aí como divisa o agronegócio, né? Sempre foi uma divisa no Brasil o agronegócio. O problema do agronegócio é que ele exporta tudo in natura e, consequentemente, gera pouco emprego aqui dentro. Então, a indústria, ela remunera, ela gera mais impostos para a nação. O imposto ele é distribuído entre o Estado, o município e a União. A indústria tem essa importância. Agora, estamos trabalhando dentro desse projeto para que este governo, né, que aí está, mesmo com essa loucura que está aí, não sei se ele vai cair, porque agora parece-me que ele extrapolou tudo, né, a partir da saída desse outro vigarista aí que foi o Moro, mas temos que lidar com o governo que estiver lá. O fortalecimento da indústria nacional. Não podemos trabalhar pura e simplesmente na questão do setor de serviço. O setor de serviço é um setor muito importante. Só que eu costumo dizer que o setor de serviço era o setor da indústria de ontem. O setor de serviço é o guarda, o setor de limpeza, o setor do SESMIT, né? Então, esse setor, ele sobrevive daquilo que a indústria vai terceirizando e passando para ele. Ele não gera a riqueza em si. O prestador de serviço ele não gera a riqueza em si. Por quê? Porque ele depende de um principal para contratar ele. Agora, a indústria ela gera emprego, os melhores empregos estão na indústria, os maiores impostos para a União, Estado e município estão na indústria, por isso a gente muda de patamar. Vai discutir no governo do Estado, vai discutir no governo municipal, governo nacional, a importância de valorização da indústria brasileira como geradora de riqueza, de bons empregos, gera imposto, gera divisa e assim por diante. Então, eu vejo que a gente defende o trabalhador desse jeito, né? Aqui e lá em cima. Porque quem apostar que produzindo na China está tudo bem, vai vivenciar um problema como esse que nós estamos vivendo aqui, mas o contrário, antes disso, o próprio governo americano tomou na cabeça
quando quis fazer uma guerra comercial com a China. Quando mandou que as empresas de produção aí de celulares fizessem por lá, os aparelhos lá. As fabricantes dos microprocessadores aí, os chipzinhos da vida, está tudo na China. E, consequentemente, a produção no Estado americano, nesse período, estaria muito mais caro. Então, a gente tem que trabalhar as trocas comerciais, que eu acho que é importante. Mas nós não podemos simplesmente, enquanto sindicalista, que pensa esse lado, e os governantes que vier, não pode pensar num livre negócio, num livre mercado, pura e simplesmente assim, que eu vou comprar mais barato lá fora, não vou fazer aqui. Está tudo bem. Mas a hora que você precisar de um produto que for uma demanda global, como é o caso da máscara, esses equipamentos hospitalares de agora, ninguém tem. Então, assim, nós temos que ter a nossa indústria aqui, né? E a indústria nacional é uma indústria muito importante, né? Agora, ela perdeu essa participação no PIB em detrimento do crescimento do setor de serviço. Só que o setor de serviço, como eu disse para você, ele pega muito serviço que era da indústria, ele passa a produzir aquilo ali. Como o caso das empreiteiras, por exemplo, né? As empreiteiras, ela não é uma indústria, mas está dentro de todas as indústrias lá, fazendo serviços lá conjuntamente com os fabricantes. Deixa eu fazer um comentáriozinho rapidinho, Walterson. Dá um exemplo claro. Eu fui da Federação Metalúrgica, fui dirigente da federação e discutia muito com o povo da CNM também, que é a Confederação Nacional. E eu me lembro de uma discussão que estavam os companheiros dos estaleiros do Rio de Janeiro, constrói navios, plataformas para a Petrobras. Na época, eles estavam reclamando, a partir do início do governo Collor, mandou embora um monte de gente, eles ficaram lá com 1.000 funcionários. Depois de mais um tempo, chegaram a ter somente 100 funcionários, 100 e poucos funcionários, só para fazer a manutenção do local, das máquinas. Quando o Lula assumiu, para quem está ouvindo, para a moça aí, para a Neide, quando o Lula assumiu, lá chegou a ter 120.000 funcionários, ele fabricava plataformas para a Petrobras, navios, ou seja, virou um parque industrial tremendo lá. Hoje, depois que a Dilma saiu, hoje eles não passam de 3.000 funcionários lá. Veja, chegou a 100, com o Lula foi para 120.000, e hoje não passa de 3.000 funcionários, 3.000 e poucos funcionários. Percebe? Porque o governo precisa priorizar. Por que eles fizeram? Hoje estão comprando as plataformas, os navios da China. Está sendo fabricado fora do Brasil. Ou seja, o Lula priorizou o mercado industrial brasileiro em função da demanda aqui no país. Era um pouco mais caro? Pouquinho mais caro. Mas o retorno de imposto, o retorno de salário para os trabalhadores, o próprio imposto de renda que o trabalhador paga, será que na ponta era mais caro mesmo? Provavelmente não. Quando você contabiliza tudo, provavelmente não era mais caro. Então precisa de governantes que se apeguem a esse tipo de coisa, que olhe o todo, principalmente o ser humano, o trabalhador. É isso que eu acho. E esses governos que estão aí não olham. Bacaninha, Derli, tem uma pergunta aqui da nossa companheira. Ela pergunta assim: gostaria de saber a opinião de vocês. O auxílio dado ao cidadão deveria continuar? Falo eu primeiro? Pode falar, Bacaninha. Pode ser. Rapaz, eu vivo uma situação... Bacaninha, seu áudio ainda está baixo. Se você puder falar mais alto... Tem uma situação... Melhorou? Melhorou. Um pouquinho melhorou. Então, tem uma questão aí que é muito importante se debater essa questão de auxílio, né, aos cidadãos, né? Aqui no Brasil, por uma questão de orientação ideológica de direita, acaba que os próprios trabalhadores, os pobres em si, são contra os auxílios, né? Chega a dizer que melhor é o emprego, melhor é, né, você ganhar o seu próprio dinheiro. Isso não resta dúvida, né? Mas o problema nosso, no Brasil e no mundo,
é que a população do andar de baixo, ela nunca tem renda suficiente para as suas necessidades reais ali do dia a dia. Então, diante esse debate que perpassa aí toda a sociedade já faz algum tempo, eu fiz uma pesquisa, né? A Europa tem benefício de todas as espécies para o cidadão de lá. Lá tem bolsa inverno, bolsa sepultamento, tem bolsa de tudo que você possa imaginar. Eu sou favorável, sim, à continuidade e, na realidade, assim, teríamos que ter uma renda mínima de forma definitiva para a população brasileira. Porque o salário no Brasil, ele é muito baixo. Se você pegar que 80% ou 90% dos trabalhadores ganham menos de R$2.000 por mês, como é que sobrevive com um salário deste? Né? Ainda assim, há quem diga que esse salário é alto. Né? O salário no Brasil ele é muito baixo. Na outra ponta, você pega os executivos das empresas e eles têm salário milionários, e aí é que faz com que eles reclamem que o salário mínimo está alto, que o salário do trabalhador não pode subir. Por quê? Porque o dele sobe o tempo todo. Né? Ele tem o salário, tem bônus, tem participação e assim por diante. Fiz uma pesquisa agora recente, né? O presidente parece que é do Itaú ou do Bradesco, sei lá, ganha mais de 30 milhões por ano. Dá para entender? Um presidente de uma companhia Suzano da vida deve estar ganhando seus 4 milhões por ano. Então, o que nós temos aqui é uma situação assim de uma discriminação para a classe trabalhadora, que é quem produz toda essa riqueza aí, e a mais-valia absoluta fica com eles. Eles distribuem em salário para esses cargos de direção e, por isso, mantemos essa classe aí de trabalhadores aí recebendo salário que não dá para pagar o seu sustento, entendeu? Por isso eu acho que tem que ter renda mínima assim, para os trabalhadores. Bacana. A proposta é assim, ó. Eu acho que está ficando claro que o Suplicy tinha razão nesse aspecto. O Suplicy defende a renda básica já tem pelo menos uns 20 anos. Tudo quanto é discussão interna no PT, ele faz questão de bater na tecla da renda básica. Renda mínima, renda básica, que é o que ele defende há muitos anos. E a defesa da renda básica, ou renda mínima dele, é que cada pessoa, cada ser humano, teria direito a sacar mensalmente, com todo mundo. Você pega o cara do Itaú aí, Josimar, que você falou, ele teria direito também de ir lá no banco e fazer uma retirada de, sei lá, R$1.000 por mês. Teria direito. Ele e todo mundo. Acontece que R$1.000 para ele nem ia tirar porque não é nada. Tá certo? Então, respondendo a pergunta da Leninha que fez, Leninha, então, renda básica deveria existir para todo mundo, para que ninguém passasse necessidade. Foi a Joelma. Joelma, tá. Ninguém precisa passar necessidade. Se tivesse uma renda básica para todo mundo teria direito a um café, a um almoço, a uma janta, se alimentar direitinho, tá certo? Até arrumar um emprego e ganhar mais que isso. Mas uma renda básica deveria existir para todo mundo. Todo mundo deveria ter direito de ir lá no banco todo mês e sacar, como o Suplicy defende. E aí, evidentemente, teria que amarrar as coisas para que esse cara aí não tivesse um salário de 3, 4 milhões ao ano. Por isso é que precisa fazer a reforma tributária e fazer uma taxação pesada em quem ganha muito, nos dividendos, criar IPVA para motocicleta, para lanchas, para barcos, para helicóptero, para jatinhos que eles não pagam. Veja que o Neymar ganha uma fortuna, tem um jatinho e não paga 1 centavo de IPVA. Aquilo é um veículo automotor, tá certo? Dividendos, o Josimar falou do salário do cara do Itaú e da Suzane. Isso é dividendos. Dividendos não tem taxação de imposto de renda.
É lamentável isso, tem que mudar isso no Brasil. Então tem que taxar, tem que diminuir imposto para quem produz, para a produção em si e para o consumo. Não dá para o cara pagar imposto tão alto para um quilo de arroz, por exemplo. Aí tem que diminuir. E tem que aumentar a taxação para esse cara, por exemplo, dono do Itaú, para que as pessoas tenham condição de pegar uma renda básica ou renda mínima e não passar necessidade. É só ter governante. Mas aí a população precisa escolher governantes certos, né? Governantes que. E não é só presidente, é presidente e deputados. Porque projetos para mudança, para reforma tributária, para aumento de salário, foram vários para o Congresso. Só que a população vota nesses deputados que nem esses que foram eleitos agora, né? Márcio Alvino, André do Prado, o ex-prefeito de Mogi das Cruzes. Está cheio de picareta aquele Congresso. E aí, evidentemente, os caras não querem, eles são representantes do empresariado. Eles não são representantes dos trabalhadores. Precisa botar gente que representa os trabalhadores no Congresso. Gente, é o seguinte, nós já estamos chegando a 45 minutos de live. Tem aqui pergunta da companheira Silvana, que ela pergunta, né, eu não vou colocar aqui porque a pergunta é muito grande, mas ela faz um questionamento, né, que o impeachment da Dilma foi muito rápido, né, e o porquê, com tantas cagadas que esse Bolsonaro está fazendo, não acontece o impeachment. Essa é uma pergunta dela que ela faz para o Derli. A professora Joelma também fala da questão das máscaras, né? O porquê não produzir aqui no Brasil e gerar novos empregos. Então, assim, eu queria que você já, né, aí dentro do tempo, respondesse essas perguntas das duas companheiras e já fizesse as considerações finais, né, para a gente poder já ir encerrando a nossa live e falar aí para os nossos companheiros que estão, né, na nossa live. Compartilha, é muito importante o compartilhamento, curtir. É muito boa a participação aqui dos companheiros, né? A gente ainda está dominando essa ferramenta ainda, então, né, estamos conhecendo novas ferramentas, colocando as perguntas aqui na tela, mas acho que é por aí. Então, eu queria que o companheiro Bacaninha respondesse essa questão aí, depois o Derli, e já fizesse as considerações finais aí, lembrando que hoje, dia 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, e nós começamos aqui com a pergunta, o que comemorar? Bacaninha. Vamos falar da máscara. A máscara. Bom, companheiro, está dentro daquela visão estreita de Estado de que se tem lá fora mais barato, para que produzir aqui? Né? Então, eu entendo que deveria, sim, nesse momento, produzir as máscaras aqui dentro, porém, quando você tem uma situação de emergência como essa que nós estamos tendo, você não teria condições, talvez, de colocar à disposição, principalmente dos profissionais de saúde, né, esse equipamento de segurança que é muito vital para o desempenho da função deles. Isso está dentro da questão da cultura de comprar lá fora o que é mais barato e deixar, né, de priorizar aqui, de privilegiar a indústria nacional. Com certeza, acho eu, como diz o Lula, né? O mundo vai sair diferente dessa pandemia, o Brasil está nesse contexto, entendo que vai ser uma grande lição para todos nós, que nós não podemos viver simplesmente, né, na mão de outros países aí que detêm tecnologia, que detêm produção em série e assim por diante. Então, eu acho que esse é o problema que aconteceu aí e que nós estamos tendo aí trabalhadores da área da saúde aí que são as grandes vítimas do Covid aí, né? Então, já para considerar já essa participação, eu quero dizer que foi muito importante, tá, presidente Walterson? Tá participando com vocês nessa live, porque, como foi dito no início, 1º de maio, nós aqui, né, no isolamento, e os trabalhadores acostumados a ter o 1º de maio festivo, e ter o 1º de maio desse tipo aqui é totalmente impensável, né? O que eu espero é que a gente possa ter aí um iluminado, um cientista qualquer, aí não importa de onde seja, que consiga a vacina dessa doença, para que a gente possa sair desse sobressalto dessa doença, porque o que está colocado, por onde ela já passou, ela pode voltar ainda,
né? E só a vacina poderia estar resolvendo essa questão aí. E dizer que, infelizmente, nós perdemos aí mais de um mês de quarentena com os governantes estadual e municipal fazendo uma quarentena que não vi em lugar nenhum do mundo esse tipo de quarentena. Os números de contaminados subiu, está subindo, e agora nós estamos vendo por aí também já cidades e estados adotando a quarentena mais radical, aquela que proíbe o cidadão de sair de suas casas. Tal de lockdown, né? Se tivéssemos feito copiar da quarentena lá de fora, eu creio que nós já estaríamos saindo da quarentena. Não acredito que a gente saia dessa quarentena nos próximos 30 dias. E é uma pena que nós estamos com um número já para mais de 6 mil, me parece, de pessoas que faleceram, né? Perdi um colega aqui em Itaquá, vítima do Covid, um moleque novo, né? E eu quero pedir a Deus que nos proteja, tá? Porque os nossos governantes, o federal, né, é um boçal, o governador do estado é outro que também está fazendo política com isto, o governo municipal está a todo momento querendo abrir o comércio, né, para aumentar aí os ganhos dos empresários, porque está preocupado com os empresários, está preocupado com a população, né? Então, só Deus na causa, vamos rezar, orar e torcer para que nós tenhamos uma descoberta de uma vacina rápida para nós botar um ponto final nesse vírus aí do Covid-19. Bacaninha, obrigado. Acho que é de extrema importância, né, a sua participação aqui como presidente do Sindicato de Construção Civil. Também, né, se colocou à disposição aí como pré-candidato a vereador pelo PT. O PT, Suzano, fica muito feliz em ter a sua candidatura aqui, que soma, né, na luta. Eu sempre falo que o Partido dos Trabalhadores é uma ferramenta de luta, né, da classe trabalhadora, e disputar a eleição faz parte disso, porque a gente vai lá, né, disputar um projeto de país, um projeto de Estado, um projeto de município, né, que olha para as pessoas, né, mais carentes, aquelas pessoas que de fato necessita, né, aí que tenha um corpo de pessoas pensando e dialogando junto, né, e o Partido dos Trabalhadores é esse partido que garante a participação social, que é um governo, né, que tem essa ligação muito forte com a classe trabalhadora. Então, quero agradecer o companheiro Bacaninha e já passar, né, para o companheiro Derli, que vai fazer aqui, responder aí as questões das pergunta, companheiras, e já encerrando também, já aproveitando para finalizar. Walterson, por favor, me repete aí rapidamente, a Silvana fez uma pergunta grande aí. A Silvana fez a pergunta sobre a questão, né, o porquê o impeachment da Dilma foi tão rápido e o do Bolsonaro tá bom. Demora, tá claro. Tanta coisa que ele está fazendo de errado, claro, rolando a Constituição. E a professora essa, né, que é afiliada no PT, se filiou recentemente, né, agradecer a companheira, a professora Joelma, que ela, né, colocou aqui. A Joelma eu estou vendo aqui, da Joelma eu estou vendo. Isso. Né, e a pergunta dela é a pergunta da questão, né, o porquê não fabricar aqui as máscaras aqui no Brasil para gerar mais emprego aqui. Tá. Deixa eu responder, vamos lá. No caso no caso da Silvana. Silvana, muito claramente, por que o impeachment da Dilma foi rápido? A partir do momento que se descobriu as picaretagens do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso, hoje está no Rio de Janeiro, mas ficou um tempão no Paraná, aquele cara, o Eduardo Cunha, ele comprou aproximadamente 150 deputados. Ele deu dinheiro para a campanha de aproximadamente 150 deputados lá na Câmara Federal. A partir do momento que deputados do PT, descobrindo picaretagens dele, abriu uma CPI, falou que abriu uma CPI, depois abriu, falou que abriu uma CPI contra ele, ele procurou a Dilma e falou, olha, Dilma, se esses deputados do PT abrirem CPI contra mim, eu abro uma contra você. Por que ele falou isso? Porque ele tinha esse número exorbitante de deputados que ele tinha ajudado na campanha. Ele tinha dado dinheiro na campanha. Por isso que ele foi preso. Conclusão, a Dilma falou para ele o seguinte, falou, olha, se você
cometeu os seus erros, você arque com a responsabilidade. E os deputados do PT, antes de abrir a CPI, depois abriu. Ele abriu uma contra a Dilma, e os deputados do Centrão, boa parte dos deputados que hoje está começando a fechar com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está oferecendo cargos e seguramente outras coisas. Seguramente outras coisas que a Dilma não quis dar. Por isso que ela foi caçada. Por isso que ela foi empichada. E o Bolsonaro não vai ser empichado, viu? Porque esse Centrão vai segurar ele, porque ele vai dar cargos e outras coisas que a Dilma não quis dar. Por isso que a Dilma foi caçada. Não tenha dúvida que foi por isso. Joelma, com relação às máscaras. As máscaras é uma coisa simples de fabricar. É simples. Máscara para a população, dá para a cooperativa de costureiras fabricarem isso. Para você ter uma ideia, eu estou usando máscaras aqui que eu fiz em casa, de tecido. E olha que eu não tenho máquina de costura. Costurei com linha, de mão, com agulha. Eu fiz. Eu tenho aí umas 4 ou 5 para mim. A mulher não quis usar, porque ela achou que está feia. Mas eu estou usando, e inclusive coloco o tecido... Olha o que a quarentena faz com o Derlida. Ele está costurando a quarentena, hein? Inclusive, mas a minha máscara é muito mais prática. Ela tem tecido que tem íons de prata, que é tecido, é aquele tecido que é usado em cozinha, que as mulheres usam para lavar, para enxugar louça. E ela é uma máscara eficiente. Agora, tem a máscara que é para quem trabalha no serviço médico, que é uma máscara um pouco mais complexa. Mas dá para fabricar aqui tranquilamente. Vou mais longe. Eu sou profissional, sou aposentado hoje. Fui profissional de ferramentaria por 30 anos. Nesses dias, a USP conseguiu desenvolver um respirador que custa 15 vezes mais barato que os que estão sendo comprados aí. E dá para se produzir um em 2 horas. Ora, se dá para produzir um em 2 horas por uma pessoa, por uma equipezinha, imagina o que não dá para fazer pelas indústrias metalúrgica e eletrônica do Brasil. Dá para fabricar isso aqui, tanto os respiradores quanto as máscaras. É tranquilo para fazer isso. O problema é que as indústrias deixaram de fabricar aqui, porque é muito mais barato você importar da China. Para quem não sabe, a China vem costurando, ela tem máquinas que vêm costurando tecido no mar, em alto mar, nos containers. Tem oficinas dentro dos navios. De tão organizado que eles são. E a gente largou a nossa indústria aqui no Brasil, o que é uma pena. Talvez agora a gente tenha que repensar a nossa indústria nacional. Nós não, né? Nós sempre achamos que a indústria devia ter ficado aqui. Eu estou falando dos governantes. Talvez os governantes tenham que repensar, e se não vale a pena aportar recurso para a formação novamente de um bom parque industrial. Porque o nosso parque industrial está muito minimizado, foi muito diminuído. Tá certo? Talvez a gente tenha agora os nossos governantes voltando a pensar no nosso parque industrial. Porque a indústria sempre deu lucro. Vai continuar dando lucro para os patrões. Os sindicatos vão continuar organizados e brigando por melhoria de salário. Todo mundo qualificado, o patrão ganha, o trabalhador ganha também, porque se o sindicato for bom, tá certo? E aí a gente tem um parque industrial que gera receita, os governantes também têm recursos para poder governar. É isso que precisa, tá certo? Eu quero agradecer, chamar a atenção para que os companheiros que estão assistindo compartilhem, tá certo? Josimar é um companheiro qualificado, eu tenho certeza que quando for candidato, não é ainda, tá certo? Ainda não é candidato, mas vai ser candidato, e se Deus quiser vai ser eleito, precisa ser eleito, porque é um companheiro qualificado que a gente precisa na Câmara Municipal para desenvolver a luta, uma luta de esquerda, uma luta de uma pessoa que pensa no trabalhador, que pensa no mais humilde, que pensa na população que mais precisa da mão do governo, da mão do município. Um abraço, companheiro Josimar, muito boa sorte para você, um abraço, nosso presidente Walterson, um abraço a todo mundo que estava assistindo, a Fátima, a Risonha, o Carlinhos, a Silvana, a Laninha, o Zé Fernandes Tubarão, a Neide, todo mundo, o Gabriel, se eu esqueci alguém, me desculpe, mas todo mundo. Gente, vamos compartilhar, vamos divulgar os nossos pré-candidatos,
para que a gente consiga fazer uma campanha unificada, forte, e possamos ir para o segundo turno e ganhar a prefeitura, mas fazer uma boa bancada de vereadores fortes, vereadores firmes, vereadores que tenham e que levantem o emblema do Partido dos Trabalhadores. Um abraço a todos, que Deus nos ajude, vamos ficar em casa, e bom final de Dia dos Trabalhadores para todo mundo. Um abraço. Derli, obrigado, companheiro Derli, companheiro Bacaninha, 2 sindicalistas aí de peso, né? Que faz peso é o Josimar. E peso é o Josimar, eu só peso 78 quilos. Quero agradecer a nossa... Eu quero agradecer a nossa companheirada, né, que está aí acompanhando as nossas lives, agradecer muito a participação, né, de todos. Compartilhe essas lives, que é importante, né, para que a nossa página ganhe aí alcance. Hoje, Dia do Trabalhador, nós estamos aqui com uma live com 2 sindicalistas, né, que é muito importante, e aí que está aqui na cidade de Suzano. Nós, do PT, Derli, Bacaninha, nós estamos fazendo uma oposição séria a esse governo Rodrigo Achiuchi, que é base do governo Bolsonaro. Nós nunca podemos esquecer isso, porque esse governo do Rodrigo Achiuchi, PL, é base do governo Bolsonaro. Ele pensa igual ao governo Bolsonaro. E nós, do Partido dos Trabalhadores, do campo de esquerda, progressista, nós temos que lembrar isso sempre, sempre. Nós aqui estamos defendendo a vida. E aí, quando a gente defende o isolamento social, a gente também vem com propostas. Então, o PT Suzano, né, com seu papel aí, vem fazendo uma cobrança, né, pontual sobre a questão da flexibilização do comércio, também cobrando ações efetivas, né, porque, um exemplo, a questão do auxílio emergencial, a gente tem visto filas enormes, né, filas enormes nas caixas econômicas, a gente vê muita gente ainda no centro, então a gente precisa, né, que o governo municipal trate isso sério, com muita seriedade. Está morrendo muita gente. Os dados que ele apresenta, eu até conversei com o Derli ontem na outra live, né? Os dados é muito maior do que ele apresenta diariamente aí. Então, população de Suzano, fique em casa, né? Nós estamos aqui, como Partido dos Trabalhadores, cobrando, né, para que esse auxílio emergencial chegue e também, né, fazendo ações para ajudar aquelas famílias em situação de vulnerabilidade. Hoje, Dia do Trabalhador, eu quero, né, agradecer a toda a classe trabalhadora de luta, né, que vai trabalhar todos os dias nas vans lotadas, né, no metrô lotado, que, como eu falei no início, quem gera riqueza nesse país é a classe trabalhadora. Então, viva a classe trabalhadora, viva a luta e vamos que vamos. Forte abraço, companheiros. Falou aí, Walter. Vamos continuar. Um detalhe que aconteceu agora nesta noite passada. Sim. Nós tivemos na Assembleia Legislativa a redução do salário dos deputados e dos cargos comissionados. E aqui em Suzano, vamos ter também a redução do salário dos vereadores e dos cargos comissionados, porque isso está em quase todos os estados já estão fazendo isso aí. E aí nós temos que trazer isso também para o município, porque o município está aí, ó, o prefeito está recebendo salário integral, os vereadores, está todo mundo. Os assessores, sem trabalhar, Josimar, está tudo em casa, coçando, sem fazer nada. Para ajudar, né, nessa frente importante aí de combate aí da doença. Então, é uma nosso fundo emergencial aqui em Suzano, Josimar, para contribuir com o fundo emergencial que nós estamos batendo aqui em Suzano. Galera, precisa encerrar a live, que ela já está bem longa. Né? Quero agradecer. Vamos trazer novamente vocês. Como é que é, Bacaninha? Um bom final de semana para todos e fique em casa. Essa água aí que você estava tomando, quando eu for na sua casa, guarda um pouquinho para mim, viu? Não, mas é água mesmo. Boa noite, forte abraço. E até a próxima, hein? Até, um abraço. Tchau, gente.